Estamos no ar. E na sua companhia sempre, né? Incentivadora, dando aquele apoio para a gente. É isso que nos faz estar aqui semanalmente e diariamente, dando oportunidade de você passar para outras pessoas o conteúdo do nosso programa. Programa que não tem outras intenções senão mostrar o que de bom, o que de bem, ou que temos, ou que teremos, ou que podemos ter, né? As coisas ruins, as outras mídias já fazem o seu papel, e a nós que somos um grão de areia na grande praia da mídia, nós vamos levando com o carinho e o respeito que vocês merecem, perfeito? Mas hoje o nosso convidado é o reeleito vereador pela Câmara de Bauru. Coronel Benedito Roberto Meira, ou só Coronel Meira, ou ainda vereador Meira, atualmente no PSL, partido que concorreu no último pleito municipal e obteve aí os seus 5.147 votos. Parabéns, vereador. Obrigado. Não é qualquer candidato que tem esse patamar, né? Então, parabéns realmente. Antes de começar com o nosso entrevistado, queria deixar um aviso, um grande aviso à comunidade, e que não vai custar tanto para nós, mas para quem nos presta o serviço é muito importante. Esse comunicado veio dos funcionários responsáveis pela coleta de lixo. Eles pedem que as famílias que tenham um familiar doente do Covid-19 separem o lixo do seu doente e o coloque em um saco com fita vermelha e pulverize com um desinfetante, por favor. Tá bom? É uma maneira de nós pensarmos no próximo que pensa na gente. Já imaginou se nós não temos os garis lá, fica aquela sujeira em frente da nossa casa? Pois é, eles lá semanalmente ou 3 vezes por semana faz essa limpeza para a gente, não é mesmo? Então, pessoal, é preciso apoiá-los para que possam cumprir com mais eficiência o seu trabalho, mas acima de tudo, cuidar deles. Ajudem a compartilhar essa mensagem e nós estamos fazendo aqui porque é a diferença de passarmos o que é de bom. A gente vê tanta porcaria na internet, né? Vamos aproveitar as coisas boas e fazer com que, mesmo as limitações que temos, se cada um de nós, com 5 desses daí, passarmos para frente, imagine quantos 5 se multiplicarão, não é mesmo? Mas vamos lá. Vereador Meira, seja bem-vindo. Obrigado. Como bem-vindos também vêm os nossos parceiros, como a Eliane, que cuida de seu pet, e também das suas plantas com seu Lipet and Garden. Precisou deixar seu pet em segurança, tratado com carinho, ou você é muito ocupado, muito ocupada, não tem como passear com o seu animal, procura ali, tá bom? Ou deseja dar uma remodelada em sua jardinagem, entre em contato no site da Eliane Calisto e obtenha outras informações, fazendo contato direto com a Lia ou com alguém da sua equipe lá, tá bom? Nesse programa, substituindo os vídeos dos nossos internautas, sempre bem-vindos, e os selecionados guardados a 7 chaves pela nossa produção, vamos mostrar em foto e alguns dados, como fizemos com o nosso convidado, intercalando as perguntas, a composição da Câmara Municipal de Bauru para esse mandato. Mas iniciando nossa entrevista de estúdio, caro vereador Meira, nossos agradecimentos iniciais por ter aceito o nosso convite, mesmo aí com a Câmara Municipal estando em recesso. Como foi sua entrada na política? Bom, eu finalizei o comando geral da corporação, da Polícia Militar, no dia 5 de janeiro de 2015 e me aposentei no dia 14 de janeiro de 2015. E aí, vida nova, né? Vamos começar uma nova etapa na nossa vida, com a aposentadoria. Retornei a Bauru, estava em São Paulo, né? Permaneci fora um bom tempo. E aí, depois que retornei,
uma das primeiras pessoas com quem eu mantive contato sobre o viés político foi com o vereador Paulo Eduardo, o médico. Certo. Aí comecei a conversar com o Paulo me chamou para um diálogo e perguntou se eu não tinha interesse em me envolver com a política, perguntou se eu tinha interesse em me candidatar a prefeito. Na hora até me surpreendi, né? Você fica meio surpreso, fala, mas você começa assim, começa a te empolgar. Mas aí eu percebi que para você lançar o seu nome a prefeito, é necessário, antes de tudo, uma experiência política, né? Porque e não tem uma escola melhor do que a vereança. Né? E você tem embora eu tinha tido os meus últimos 2 anos na Polícia Militar, à frente do Comando Geral da PM, em que você trabalhava na gestão de uma organização com 87 mil homens e mulheres, aí você tem os inativos, né, que são os nossos veteranos, mais 50 mil, as nossas pensionistas, enfim, nós temos uma família enorme. E o orçamento da Polícia Militar, para você ter uma ideia, em 2013, o primeiro ano que eu estive no comando, é de 12 bilhões de reais. Então é um recurso, né, um pouco... relativamente... muito grande. Respeitoso. Respeitoso. Mas mesmo assim, eu falava para o Paulo que eu acho que eu precisava me amadurecer um pouco mais politicamente. Certo. E eu falei que eu preferia arriscar, colocar meu nome ao crivo das pessoas para a vereança. E aí me candidatei a vereador pelo PSB, fui eleito, fui bem votado naquela oportunidade, fui o segundo vereador mais votado de Bauru. E aí eu iniciei... Lá você chegou a ter quantos votos? 4.774 Você está na votos. crescente, então. No segundo mandato ainda aumentou. Eu penso mais. O seguinte, né, que nessa eleição é um pouco atípica, né, da outra, porque na outra nós tínhamos 262 candidatos. Nessa tinha 414 candidatos. Divide então, muito, né? Cresceu muito porque houve uma mudança na regra para a eleição, né? Os partidos não puderam mais se coligarem para a eleição proporcional, ou seja, para a eleição para vereador. Antigamente você fazia uma junção de 3, 4, 5, 6, 7 partidos, né, para somar os votos. Hoje não, hoje nessa eleição você tinha que candidatura única com o partido sozinho. Perfeito. Então você tinha que ter candidatos bons de votos, né, dentro da sua sigla partidária. Perfeito. Por isso que nós tivemos um volume considerável de candidatos aí a vereador. E aí consegui ser reeleito. Então, eu acredito que os primeiros 4 anos, né, o que me credenciou, o que proporcionou essa votação expressiva nessa segunda eleição, né, comparando proporcionalmente com a primeira, foi o fato, talvez, do trabalho que eu desenvolvi na Câmara Municipal. Mas eu vou comentar isso daqui a pouco, porque, pelo seguinte, com todas essas nuances e comparações da vida militar, que é uma vida pública também, para a vida pública política, eu queria saber como é que o vereador se sentiu sempre naquela condição, porque quer queiramos, quer não, o coronel está acostumado à hierarquia e disciplina de quartel, né? E na Câmara Municipal, em nome da democracia, tem que acatar o que o povo deseja e tem que ter a sensibilidade que muitos que se candidatam não têm, de ouvir as reivindicações populares e não aquilo que vem à sua cabeça e no ímpeto faz, ou depois vai querer pedir desculpas, mas aí já foi e o voto já aconteceu. E mediante juramento, né, coronel? O político, ele jura que vai servir o povo e comete uma injúria, muitos cometem injúria, porque de povo mesmo eles não fazem nada, só pensam neles realmente, né? Infelizmente. Então, essa mudança, o que o senhor esperava, o senhor conseguiu ou ficou decepcionado com alguma coisa? E eu completaria,
Pode apontar para nós o que desagradou do primeiro para o segundo mandato, que ainda vai começar ainda? Olha, na Polícia Militar você tem as regras muito bem definidas e claras. Lá, quando você tem um soldado ao lado do outro soldado, um é superior ao outro. Então você tem as regras definidas, você tem o regulamento, você tem o Código Penal Militar, você tem o Código de Processo Penal Militar, em que ali o que está preconizado... Inclusive pena de morte. Pena de morte só em caso de guerra. Só em caso de guerra? Só em caso de guerra. Então, você tem ali as regras muito bem estabelecidas e uma instituição que ela está presente em 645 municípios, mas, em razão do rigor da legislação e das regras muito bem definidas, a instituição funciona muito bem e eu acredito que é uma das instituições mais bem estruturadas no país, públicas. É a presença física do Estado em todos os cantos do Estado de São Paulo. A Polícia Militar se faz presente nos 645 municípios e é o que consta em mais 22 distritos, que são as bases de segurança, a comunitária de segurança distrital. Você voltando para o lado da política, uma Câmara de Vereadores é uma instituição necessária para a democracia, salutar para atender os interesses das pessoas, do povo. E você, quando é eleito ali como um dos representantes do povo, porque ali, a partir do instante que você está eleito, você não tem que querer saber mais em quem votou em você ou quem deixou de votar em você. Ou o que o partido te manda fazer ou deixa de mandar fazer. Não, você tem que fazer aquilo que a sua consciência... O seu discernimento. O seu discernimento e não votar por pressão, não votar porque o partido quer, não votar porque o prefeito determinou, ou não ser subserviente ao prefeito porque você trocou lá o apoio ao prefeito por cargos, porque o prefeito ele tem essa prerrogativa de oferecer cargos e tem muitos vereadores que pedem os cargos para oferecer o apoio ao prefeito. Eu sou absolutamente contra isso, tanto é que eu apoiei o prefeito Gazeta, o meu partido apoiou o prefeito Gazeta na eleição, e tão logo o prefeito Gazeta começou a desenvolver o seu trabalho em muitos assuntos em que ele apresentou à Câmara, eu fui favorável, porque eram assuntos de interesse do município. Agora, muitos outros assuntos, eu discordava da sua equipe e dele também, por isso que às vezes as pessoas me taxavam como oposição. Não sou oposição, não sou situação. Sou o vereador que faz o seu trabalho de acordo com aquilo que o povo e as pessoas esperam. Principalmente fiscalização, porque cada centavo gasto de recurso público você tem que fiscalizar, você tem que prestar contas. Então eu penso que a grande diferença está aí. Você não pode ser ali ser uma pessoa subserviente a partido político, não pode ser subserviente ao poder executivo e nem a um grupo de pessoas. Você tem que ter o discernimento próprio e sempre pensando naquilo que é interesse das pessoas e não interesse próprio. Dá gosto de ouvir político com essa linha, né? E não só de discurso, Sim. de ação também. Vereador, política, cidadania e educação podem ou devem andar de mãos dadas ou não? E por quê? Devem andar de mãos dadas. Primeiro que a política, eu falo que a política ela é salutar para a convivência das pessoas. Por que é salutar? Vamos ver o exemplo da pandemia. Quem que poderia tomar as decisões mais importantes do nosso país, do nosso estado e do nosso município? A política. Foram os políticos. O governador por meio dos decretos, né? A prefeitura municipal, o prefeito por meio dos seus decretos. O prefeito é que ditava as normas. A equipe técnica o assessorava, mas era a política que decidia. É por meio da política, por exemplo, que você faz uma expansão do perímetro urbano. O que é isso? É quando eu vou permitir que a cidade cresça, que a cidade tenha um desenvolvimento. É, por exemplo, por meio da política que nós fazemos a lei do zoneamento. O que é a lei do zoneamento? A lei do zoneamento é a lei que vai disciplinar o que pode e o que não pode funcionar em determinadas ruas da nossa cidade. É o desenvolvimento da cidade, é o emprego, é o crescimento da cidade, é o desenvolvimento da cidade. E a educação é tão importante que eu falo o seguinte, tem muitas pessoas, não vou aqui fazer alusão a nenhum segmento, mas tem muitos segmentos
que preferem que as pessoas continuem mal educadas, que preferem que as crianças não sejam devidamente educadas. E eu luto ao contrário disso. Os meus pais foram muito pobres, mas muito pobres, sabe? Meu pai conseguiu vencer na vida com muito sacrifício. E eu também compartilhei do meu pai desse sofrimento, dessa dificuldade, e consegui chegar na minha carreira, alcançar o meu objetivo, que era entrar na Polícia Militar. E eu consegui também, depois com o meu estudo, com a minha formação, com a minha família, com a minha esposa, também formar os meus filhos. Ou seja, eu tenho 2 filhos formados, né? São educados e tudo mais. Então, onde que você percebe a transformação das pessoas? Na educação. Eu vejo, rapaz, uma coisa interessante, quando meu filho foi para a faculdade, quando a minha filha foi para a faculdade. O que eles achavam do mundo, o que eles pensavam do mundo? Depois que eles voltaram da universidade, né, que é a hora que você começa a ter as discussões acadêmicas e tudo mais, hoje, como que é a educação deles? Então, eu percebo que há uma transformação no jovem, nas pessoas, com a educação, e é uma educação boa, fortalecida. Então, a educação transforma a sociedade. Por isso que nós temos que ter cada vez mais e dar mais oportunidades para todas as pessoas, independentemente da cor, do sexo, da raça, seja do que for. Pessoas perguntam para mim, você é contra ou a favor das cotas? Sou a favor das cotas, sou favorável às cotas. Sabe por quê? Porque se você não der oportunidade por meio das cotas para algumas pessoas, elas não vão ter acesso à universidade, não vão ter acesso à educação. Vou mais além. E paralelo a isso, eu vou mais além na Câmara Municipal, trabalho. A formação da Câmara Municipal tinha que também ter mesclar mais as pessoas. Se nós temos uma população aqui no nosso país predominantemente feminina, 60% é feminino, a Câmara Municipal tinha que reservar 60% das suas vagas para o público feminino. Nós tínhamos que ter lá pessoas de cor negra, reservado vagas para elas, para pessoas com deficiência. Você tem que ter esse grupo de pessoas, você tem que misturar ali, você tem que ter uma mescla de pessoas. Você não pode segmentar. Você não pode simplesmente priorizar, vamos jogar esse. Não, eu sou favorável também ao voto distrital. Eu entendo que tinha que ter representação de todos os bairros da cidade. Então, a política... Ou pelo menos a região, né? Os representantes políticos, eles têm que vir de vários segmentos para poder trazer ali para uma Câmara Municipal a discussão da política ou das decisões importantes, aquilo que as pessoas com quem eles convivem nos seus bairros, nas suas comunidades, pensam. Por isso que o que você me perguntou, cidadania e educação e política, tem tudo a ver. Tem que estar interagidos, né? Vereador, é uma pena que o nosso programa só tem 30 minutos só, porque assunto com o vereador aqui dá para a gente fazer uns 3, 4 programas. Mas, vereador Meira, que balanço faz do caso Coab, que começou com uma ação legislativa de fiscalização da Câmara pelo vereador e o que pode nos acrescer do trabalho do GAECO, que parece que vai longe ou não? E já que estamos falando da Coab, como nos resumiria o documento final dos vereadores envolvidos no caso que ficou conhecido como o caso das passagens, em que o vereador foi designado para ser o relator? Parece que está bem fresquinho na cabeça do vereador aí. Sim. Será enviado para que esse relatório, além dos vereadores, outras entidades também possam estar interagidas do seu relatório, ou vai ficar só mesmo no âmbito legislativo? Bom, falando um pouco do caso Coab, nós tivemos o início do caso Coab com uma denúncia de um proprietário de uma construtora, em que ele denunciou que havia sido feito um acordo extrajudicial entre o presidente da Coab e o dono de uma construtora, que era o seu sócio. Essa denúncia deu início a uma investigação por parte do Ministério Público, envolvendo também outras construtoras, e no dia em que o Ministério Público decidiu, e foi deliberado pela Justiça, a fazer uma busca na casa dos proprietários dessas construtoras e do presidente da Coab, teve a surpresa de encontrar R$1.600.000 na casa do presidente. Logo em seguida a isso, foi descoberto que aquele dinheiro era decorrente de saques que se fazia mensalmente.
Esses saques eram assinados só pelo presidente da Câmara ou tinha mais alguma assinatura? Pelo diretor administrativo. A casa do diretor administrativo também foi visitada Foi ou também. Só do presidente? Foi também. A do diretor administrativo, do presidente, dos donos das construtoras e mais um funcionário da Coab. Perfeito. Então, essas casas foram vistoriadas, foram, né, devidamente feito busca pela Polícia Federal, Polícia Militar, pelo Ministério Público, encontrado o dinheiro. E aí, logo em seguida, já descobriu que, na verdade, haviam saques sistemáticos mensalmente e esses saques eram em torno de R$400 mil. E aí, para que fosse descoberto isso, de onde vinham esses saques, o contador da companhia acabou confessando que eram feitos saques na ordem de R$400 mil e a justificativa era para o pagamento de seguro, que você tem que pagar, lá tem uma parte da prestação da Coab, lá tem o seguro e aquele dinheiro do seguro, ele era retido, sacado, se apropriado pelo presidente e outras pessoas e depois não se prestava conta. E o contador, ele contabilizava aqueles valores como se tivesse pago, ou seja, tem um erro também do contador, erro não, um crime, né? Bom, em razão de tudo isso, recentemente nós tivemos um outro apontamento do Ministério Público relacionado à compra de passagens aéreas, né, em que 2 vereadores e mais o prefeito municipal foram acusados. Houve uma reportagem pelo site Contraponto, do jornalista Nelson Gonçalves, e aí um cidadão, ele representou contra os 2 vereadores e o prefeito, pedindo uma comissão processante, foi aprovada na Câmara a processante, e os três envolvidos. Aí foi sorteado uma comissão, eu fui um dos sorteados e também fui sorteado o relator. E agora nós encerramos essa comissão processante no dia 31 de dezembro. Por quê? Porque os 3 acusados encerraram seus mandatos. Então perdeu o objeto. Eu não posso dar continuidade a uma possível cassação de 3 políticos que não têm mais mandato. Então a própria lei determina o arquivamento desse caso. Agora, quanto ao mérito, o que aconteceu? Os 3, de fato, cometeram, em tese, algum ato de improbidade? Ao meu ver, sim. Tanto é que eu, vereador, vou representar junto ao Ministério Público contra os 3, por improbidade administrativa. Em que pese não ter tido nenhuma sequência de cassação de mandato, porque encerrou o mandato deles no dia 31 de dezembro, nada impede que eles sejam responsabilizados pela improbidade. Mesmo porque esse dinheiro era da Coab. Ficou claro que e a Coab tem uma dívida vereador, enorme. sem citar nome, vereador, ele viajou 3 vezes a Brasília com dinheiro, não da companhia Coab, mas dinheiro que o presidente da Coab comprou as passagens. Isso foi demonstrado por meio de testemunha da senhora Olga e da senhora Ângela. A senhora Olga, secretária, a senhora Ângela, proprietária da agência. Então ficou comprovado que ele viajou com recursos do presidente da Coab, que em tese foi o dinheiro que ele subtraiu indevidamente da Coab. Muito bem. O outro vereador, também houve uma emissão de um bilhete de passagem, embora ele não tenha viajado, porque o voo foi cancelado, mas passagem aérea não se transfere para ninguém. Ou você não viaja, porque o voo foi cancelado, ou então você aproveita os créditos. Então isso também está aprovado. E o prefeito? O prefeito, ele foi acusado, por quê? Porque o prefeito, nessas reuniões em que um desses vereadores participava, e lá era deliberado pela viagem, e alguém desse grupo pagava, agora ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem pagou, porque o bilhete aéreo aparecia no celular, sem mais, sem menos. Isso não acontece. Então, o prefeito tinha conhecimento dessa reunião do grupo político, tinha conhecimento que alguém do grupo ali, que um desses vereadores ia viajar a Brasília e que alguém do grupo também pagou a passagem. Então o prefeito alegar ignorância e alegar e falar que não sabe, me desculpe, mas ele se omitiu no exercício da função. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao final e eu queria saber o seguinte do vereador. Quais são os seus planos para 2021 e adiante aí nesses 4 anos de legislatura? Olha, eu gostaria, eu tenho assim como cidadão, como vereador, como eleitor, que o governo Suelen desse certo.
Seja, se fosse o Raul também gostaria que desse certo. Qualquer governo eu torço para que dê certo. Porque é o povo que vai estar... Lógico, né? Porque se tiver muito erro, se tiver muito problema, quem sofre são as pessoas. Então, eu torço para que o governo dê certo. Agora, eu não vou mudar a minha postura, eu não vou mudar a minha maneira de ser em relação à fiscalização do Executivo. Não quero cargo, não indico ninguém para nenhum cargo, porque eu não sou subserviente a prefeito municipal ou a prefeita municipal. Eu sou um vereador independente, voto de acordo com as minhas convicções e fiscalizo de acordo com a conveniência, necessidade e oportunidade. Então, tem pensamento de completar a legislatura ou interrompê-la para, dependendo dos primeiros 2 anos aí, buscar um deputado estadual para Bauru que Bauru não tem? Olha, eu vejo que em Bauru tem uma lacuna muito grande hoje, que nós não temos aqui na nossa cidade, que é um absurdo. Uma cidade como a nossa, com 400 mil pessoas, mais de 200 mil eleitores, nós não temos um representante no Legislativo Estadual. Penso sim, mas pé no chão. Eu sei que uma campanha dessa custa, uma campanha dessa tem um gasto, e eu não vou sair pedindo esmola e colocando sacolinha, pedindo dinheiro por aí para bancar uma eleição. Se eu tiver condições de bancar uma eleição por conta própria, fazer uma campanha limpa, transparente e econômica, posso até fazer. Caso contrário, dou sequência ao meu mandato e quando finalizar meu último mandato, esse é meu último mandato como vereador, pode ter certeza disso. Eu não me candidato mais a vereador. Pode ser deputado, prefeito, mas vereador deputado, não sai mais. Eu acho que a minha experiência no Legislativo Municipal já foi suficiente. É mais do que suficiente. Eu acho que 8 anos está de bom tamanho. Tá certo. Com nossos agradecimentos ao vereador Meira pela sua presença, fala direta, transparente, a você que está sempre conosco, divulgando o nosso programa pelas redes sociais, a Lee Pet Friend Garden, em relação aos vereadores também que puderam aparecer aí. Desejamos ardorosamente uma legislatura produtiva, transparente, corajosa, pensando sempre em primeiro lugar no coletivo. E vamos ao nosso encerramento musical. E olha só, vereador, com bauruenses. Até. Uma hortinha, um pé de limão, doce, calmo, manjericão. Vem, amor, quero sonhar ao seu lado, hei de estar. Fazer meu ninho, minha morada, com um cheirinho jabuticaba. Vem, amor, quero sonhar ao seu lado, hei de estar. Fazer meu ninho, minha morada, com um cheirinho jabuticaba.